E aí, grande Rafa, boa noite, irmão, tudo bem? Beleza, meu jovem, tá me ouvindo? Alto e claro? Alto e claro e em bom som. Pô, cara, há muito tempo eu já queria ter trazido você pra cá, pra gente bater papo e tal. O problema é que você esteve fora do Brasil, né, cara? Esteve aí viajando ali, esteve por terras na Europa e hoje a gente vai conversar sobre isso. Então, cara, eu tô muito contente de verdade de ter conseguido trazer você aqui pra gente bater um papo. Muito, muito, muito grato mesmo, irmão, você ter aceito esse convite aí, viu, velho? Que isso, mano, a honra foi minha aí, realmente, assim, a gente tá há bastante tempo aí ensaiando. Bom, Rafa, conta aí pra gente, cara, conta um pouco aí da sua trajetória, como é que eu posso dizer, gibística, né? Quando é que você começou a curtir gibis e tal, e se desde que você começou, você já curtia Bonelli, né? Porque hoje você é um cara que conhece bastante de Bonelli, conhece muito de Bonelli. Desde sempre você curtiu Bonelli ou você começou que nem todo mundo ali curtindo Homem-Aranha e outras paragens? Fale a verdade, não nos esconda nada, hein? Não, infelizmente não é bem assim, né? Na verdade, eu acabei meio que seguindo o rumo que a grande maioria de nós aqui tomamos, né? Principalmente quem nasceu ali. Eu nasci exatamente em 80, a galera que acompanha, grande parte aqui acho que nasceu na mesma época, alguns até um pouquinho antes só, mas a grande maioria acredito que de 80 para frente. E a sua enquete lá eu gostei pra caramba. Eu já dou até a minha. Já dá o seu voto aí. Já dou meu voto aqui ao vivo no caso, só que eu vou ter que mesclar, porque eu acompanhava muito, era Tokusatsu e Gibi, tinha que ter uma categoria com os dois juntos. Então muito Tokusatsu e muito quadrinho. Pô, bacana. Então eu vou dar a minha também. O meu era Gibi e filmes na locadora, cara. Só que como tem que ser uma só, eu vou ficar no Gibi. Mas eu ia muito na locadora também, cara, com meu pai, buscar filme. Era bacana. Show, não, tranquilo. Eu também. Se eu tivesse que escolher uma, eu colocaria o Tokusatsu porque eu não precisava comprar para assistir. O Gibi eu tinha que comprar para ler. Passava na manchete, né? Sim. E, bom, respondendo aí sua questão, né, para a galera, como eu falei, né, eu comecei a ler nos anos 80 mesmo, eu não lembro exatamente quando comecei, né, foi praticamente desde sempre, então, obviamente que foi com quadrinhos de super-heróis, né, e na época os que eu mais gostava de acompanhar era o Super-Homem e o Homem-Aranha, né, mas assim, naquela época a gente nem sabia diferenciar as editoras. O que era DC, Marvel. O que é Marvel, DC, ainda mais a forma como era comercializado aí já na era Abril, então já não era nem mais da própria Ebal, nem Block e tal, quando comecei a ler esses personagens, então você não sabia diferenciar. E fora que o Cássio deve lembrar também, a gente tinha muito acesso assim, a gibi na mesma época, de desenho que estava passando na TV. Então a gente lia também muito gibi do He-Man, Thundercats, tudo que estava na moda naquele momento. Brave Star, nossa, que era até hoje é o meu preferido, Brave Star. Também da Filmation, né? Mesmo também da Filmation, do He-Man, só que veio depois. E é isso. A única coisa fora da curva que aconteceu mesmo eu também nessa época, com meus 5, 6 anos, de 6 para 7 mais ou menos, vou chutar uns 6, eu comecei a ler o Conan, a Espada Selvagem já do Conan, mas obviamente que foi influência por causa do filme, né? Começou o filme lá, né? Com o Arnold, tanto o primeiro quanto o segundo, fez bastante sucesso na televisão, principalmente o segundo, que é mais até família, e aí começou a entrar Espada Selvagem de Conan lá a rodo, aí eu comecei a acompanhar também, né, com essa idade. E o outro também é o Cavaleiro das Trevas, que também surgiu nessa época, né? Foi trazido logo aqui no formato também americano e tal, pela Abril. Então foi acho que o meu primeiro contato com quadrinhos mais adultos foram essas duas linhas aí no caso. E Bonelli, infelizmente, não. Aí a Bonelli tem a curiosidade que eu gosto de contar, que eu quase li Bonelli, quase no começo dos 90, quase com Nathan Never. Quando eu vi o Nathan Never, né, aquele tamanho diferenciado, né, era uma HQ maior, o visual, né, do personagem, né, do Nathan, assim, na capa, aí eu falei, caramba, me lembrava muito o Justiça, né, que também, o Justiça era da Marvel, né, é uma linha que nem tem mais.
Eu falei, nossa, é um quadrinho só dele e tal, mudou com esse nome. Aí a hora que eu fui folhear, aí eu vi que era preto e branco. Ah, não. Não dá. Eu não podia deixar de comprar Homem-Aranha ou X-Men, que já tinha crescido, já tinha revista própria, estava bombando para comprar gibi. Assim, a gente nem sabia o que era Bonelli e tal. Um quadrinho preto e branco tinha um visual legal, mas assim, não dá. Aí, infelizmente, mas quase, foi a primeira vez. Então, quase que o culpado, eu não sei se ele chegou no chat já, mas quase que o culpado por você ter batido na trave foi o grande editor Leandro Luiz de Delmanto, porque ele é que trouxe aquele Nathan Never na Globo. Não, com certeza. Foi responsável, né, pelo personagem, pelo formato, mas aí, felizmente ou não, só ali na segunda metade dos anos 90, que daí realmente a fase estava péssima, né, de quadrinhos super-heróis e tal, que aí meio que eu fui empurrado mesmo para Bonelli, aí eu já comecei já de cara com Tex, aí depois Zagor, Dylan Dog, aí e fui indo, e aí não parei mais. Então você já pegou Bonelli na fase da Mitos, né? Não, eu peguei Globo ainda. Peguei na fase Globo, bem no final. Bem no pegar o finalzinho da Globo. Exatamente, bem no final. Os 2 últimos anos da Globo. A Globo até que ela fazia um trabalho razoável, né? Assim, no Tex, porque ela, apesar da confusão que ela fez com o Tex gigante, né? Enfim, mas pelo menos ela trazia essas paradas aí, né? Sim. Ela chegou a trazer o Tex gigante, algumas edições tudo fora de ordem, chegou a trazer Tex em cores, né? Não, sim, impressionava e tal, dependendo do formato, mas é aquilo, né? Infelizmente não era atrativo pra gente na época, devido à influência que os quadrinhos de super-heróis tinham e os quadrinhos infantis também. Você começava a ler Disney e Turma da Mônica, nunca existiu versão preto e branco desses materiais. Então era algo realmente assim muito, muito chamativo pra gente. O público infanto-juvenil ele vai atraído mais por esse apelo, né, visual. Esses quadrinhos que você falou, né, o He-Man, um período lá mais pro final, começou a ser produzido no Brasil pelo Rodolfo Zala, o Brave Star, enfim, esses personagens. Mas depois disso a gente teve uma leva também de personagens ilustres como Sérgio Malandro, Faustão, Gugu, Xuxa, Angélica. Cara, foi nessa época que eu falei pra minha mãe, falei, mãe, um dia eu quero ser personagem de quadrinho. E aí minha mãe falou, pô, que legal, filho, você vai conseguir e tal. Qual o gibi que você gostaria de participar, né? Que ela não tinha muita ideia, ela falou da Turma da Mônica e tal. Eu falei, não, Mestres do Terror. Que eu já lia Mestres do Terror. Minha mãe arregalou os olhos desse tamanho. Eu achei que você ia falar Turma do Arrepio, pelo menos, pô. Não, Mestres do Terror. E o engraçado é que anos depois, agora em 2022, eu virei capa da revista Calafrio, né? Que era... Então eu tenho essa ironia. Mas na época, você chegava a acompanhar esses gibizinhos também do Faustão, as personalidades, ou não? Não, cara, eu cheguei a folhear esses gibis, até li alguma historinha, mas assim, eu nunca comprei. Ou era de alguém, ou tava num lugar, que nem o Marcelo citou aí, gibi que tá no barbeiro e tal. Foi alguma coisa assim, era em consultório de dentista, médico, alguma coisa, ou alguém que tinha. Mas assim, realmente, assim, eu nunca tive coragem de comprar de Sérgio Malandro, Xuxa, Faustão. Já cheguei a ver os filmes que, putz, já era um sacrilégio assistir. Você sabe, nos anos 80, comecinho dos 90, a gente acabava assistindo. Tinha muito disso, né, no cinema brasileiro. Os Trapalhões trouxeram, né, digamos que esse tipo, né, de entretenimento, né? Não, no caso do cinema. No caso do cinema e também nos quadrinhos. Também porque eles começaram nos anos 70, se eu não me engano. Os anos 70, os Trapalhões foram os pioneirão. Quer dizer, pioneiros não, porque década de 60 já tinha Oscarito, algumas coisas assim pela Ebal, mas era pouco, né? Quem impactou mesmo foi os Trapalhões ali na década de 70, mas eu vou confessar aqui que eu comprava alguns desses aí, viu? Eu comprava desses aí. Eu tenho vergonha hoje de falar, mas
Às vezes eu comprava, porque às vezes era mais barato do que Qualquer um da Marvel. O Wolverine 100, que tinha mais páginas. Aí eu tava só com o troquinho, eu falava, eu não vou voltar para casa sem nenhum gibi. Aí eu ia e comprava o gibizinho. Ai. Isso vai dar um bom corte. Isso vai dar um bom corte em live. E agora, desses aí, pelo menos os que a gente citou, os que você não precisa ter vergonha, são esses Trapalhões. Essa fase dos anos 70, a arte e algumas histórias até, elas são celebradas até hoje, pela qualidade tanto da arte do roteiro, e dos anos 80 para 90, tem aquela que eles tinham aquele visual mais infantil. Né? E aí também era muito bom, até hoje eu acho os roteiros bons daquele quadrinho e a arte de também. Filme, as adaptações, né, as sátiras de filmes que eles faziam, né, que era o estúdio do... acho que era do Sandoval, o estúdio. Cara, era legalzinho, mas eu prefiro a antiga, que tinha aqui um humor mais politicamente incorreto, né, os Trapalhões quando eles eram adultos no gibi, né. Sim, não era infantil, um apelo infantil, era um quadrinho de humor, ponto, não necessariamente para criança. Era Exatamente. Isso. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!